Oremos. Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai, desde já queremos agradecer por tudo que aconteceu aqui nessa noite, por tudo que o Senhor já tem falado nos nossos corações. Mas nesse momento colocamos a vida do nosso pastor nas Tuas mãos. Use a boca dele, Pai, para falar da Tua palavra, nada além disso. Que o Senhor venha estar sendo pregado hoje aqui nessa noite, que o Teu evangelho seja pregado, que o Teu amor seja pregado, que a Tua misericórdia, Pai, seja pregada. Muito obrigada por tudo, por cada vida que se encontra aqui. Como a Érica falou, Pai, na ministração, que os nossos olhos, Pai, sejam abertos para escutar o que a Tua palavra tem para falar aos nossos corações. Muito obrigada por tudo, no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Som, 1, 2, som, S. Eu vou pedir à irmã Érica para colocar no nosso televisor Atos capítulo 12, versículos de 1 a 10. Atos 12, versículos de 1 a 10. Eu poderia ler aqui, irmãos, na nossa palavra, mas eu gostaria de ler junto com os irmãos aqui na nossa televisão. Eu vou ficar um pouquinho de lado aqui para lermos juntos, né? Eu queria falar nesta noite sobre o seguinte tema: palavras e sentimentos. Palavras e sentimentos é o tema da nossa mensagem desta noite. Vamos juntos? E por aquele mesmo tempo, vamos juntos? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era um dia dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro na ilharca, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Irmãos queridos, eu queria começar essa minha palavra mostrando 3 coisas importantes aqui aos irmãos. Primeira coisa, um ovo cozido. Ovo cozido. Está cozido. A segunda coisa, uma cenoura. Também está cozida, está molinha. E a terceira coisa, nem muito, nem menos importante, o cafezinho feito com um pó de café. Deixa eu esconder aqui para vocês não comprarem igual. 3 coisas, né? Café, a cenoura e o ovo. A minha pergunta aos irmãos é: o que essas 3 coisas têm em comum? O que vocês acham? O que essas 3 coisas têm em comum? A cenoura está cozida, o ovo também, e o café não é mais pó, dá para beber, só que não vai beber porque está muito frio. Quais são dessas 3 coisas, o que eles têm em comum? O quê? O que vocês acham? Alguém pode sugerir alguma coisa? Não?
É o quê? A água que ferveu, justamente. O que essas coisas têm em comum é a água que ferveu essas três coisas. Porque a cenoura era dura, ficou molinha. O ovo, de tão frágil que era, agora pode ser quebrado, né? Normalmente para ser comido. E o pó misturado à água fervendo virou café. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com essas coisas? O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que muitas vezes isso acontece conosco. Nós passamos por situações tão difíceis, situações tão amargas, nós passamos por momentos em que nós achamos que não vamos ter mais, não vai ter mais solução, sem que nós venhamos a entender e a compreender que depois de tudo aquilo que nós passamos, depois daquela água fervendo, tomando conta da gente, depois daquele momento de sufoco tremendo que nós passamos, Deus nos preparou para sermos melhores. Deus nos preparou para sermos melhores. Eu quero falar sobre palavras e sentimentos nesta noite, mas para falar sobre sentimento, eu queria usar esse texto que nós acabamos de ler. Vejam bem, Herodes estava tentando agradar o povo para se manter no poder, porque era um camarada que só mantinha-se no poder mesmo, agradando o povo, principalmente os judeus. Herodes, então, ele começa a atacar a igreja de Cristo, e ao atacar a igreja de Cristo, ele mata a espada Tiago, irmão de João. E quando ele olhou, ele percebeu que o povo judeu se alegrava dele ter feito isso. Ele falou: vou fazer uma coisa ainda pior, vou procurar o líder da igreja, vou prender o líder da igreja e vou mandar matar esse líder. E quem era o líder da igreja na época? Pedro. E mandou, vocês viram ali, 4 quaternos de soldados. O que é 4 quaternos de soldado? Eram 4 soldados que iriam vigiar Pedro durante as 24 horas. Então seriam 16 soldados, 4 vezes 4, 16. E mandou então prenderem Pedro. E eu fico imaginando agora os sentimentos que estavam se passando no coração da igreja. O sentimento que estava sendo passado no coração daqueles que amavam Pedro, porque o intuito de Herodes era o quê? Matar Pedro, depois da Páscoa. Depois da Páscoa. Porque Pedro estava sendo perseguido até mesmo pelos judeus. Os judeus queriam matar Pedro, queriam apedrejá-lo. E o sentimento então que aí aconteceu, irmãos, eu fico pensando que são os mesmos sentimentos, as mesmas coisas que ocorrem com cada um de nós. Primeira coisa que eu vejo, a igreja se reuniu para orar por Pedro numa casa, trancaram a porta porque estavam com medo. Primeiro sentimento é o sentimento de medo. Nós estamos vivendo nessa época de pandemia um medo tremendo. Eu sou um desses. Eu tenho medo de pegar esse vírus. Deus está contigo, pastor? Está. Mas se eu posso fazer a minha parte, usar máscara, manter um distanciamento, usar álcool, por que não fazê-lo? Enquanto muitos não estão nem aí para a pandemia, né? Muitos não estão nem aí para a pandemia. O medo, ele imperou no nosso tempo. O medo imperou no nosso tempo. Tem pessoas com medo de perder emprego, tem pessoas com medo de perder o seu casamento, tem pessoas com medo o tempo todo. A Bíblia ela nos diz, ela nos garante o seguinte, que nós iremos ter aflições nessa vida. Não iremos ter? Ou será que Jesus Cristo disse para o povo, quando ele foi assunto aos céus, vocês serão revestidos de medo? Foi isso? Não? Foi de quê? De poder. Mas vocês sentirão medo ou não? Sentirão medo. Vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra.
Mas essa testemunha, ela teria que testemunhar aquilo que aconteceu na própria vida, com medo ou sem medo, porque o poder de Cristo estava sobre as pessoas. Hoje nós temos o Espírito Santo sobre nós, melhor, em nós. O primeiro sentimento que eu quero falar é esse aí, o sentimento de medo. Quantas pessoas sentem medo ou passaram por um síndrome do medo? Só que quando nós passamos por esses sentimentos amargos, tem pessoas que têm medo de escuridão, né? Minha mamãe tinha medo de raio. Chovia, ela ligava logo lá para casa: meu filho, se estiver trovejando, você vem aqui. Eu falei: vou, mãe, não importa onde eu estivesse. Ela tinha medo de raio. A avó da minha esposa, não sei quem aqui era desse tempo, quando começava a trovejar, pegava um montão de pano e cobria a tela de televisão, cobria os espelhos da casa. Alguém da minha idade lembra disso? Eu estou com 63. Porque o medo de acontecer, e o medo, ele está tão latente na nossa vida que ele se mostra mais firme quando nós estamos sozinhos. Quando nós estamos sozinhos. Pedro estava lá na prisão, mas ele sabia que ele não estava o quê? Sozinho, porque havia uma igreja que estava orando por ele. Estava orando por ele. Então, o primeiro sentimento que eu vejo na vida das pessoas era o medo. O segundo sentimento que eu vejo era aquele, eu acho que é o mal desse século, né? É o momento que nós chamamos de ansiedade. Como é difícil a ansiedade. A ansiedade machuca, irmãos. A ansiedade dói. Eu passei por isso, os irmãos sabem. Eu passei por esse momento de estresse emocional muito grande. Eu tive a síndrome do pânico. Eu me escondia dentro da minha casa, não queria receber ninguém. Não queria nem saber de igreja. Não queria ouvir falar de nada. Aquilo me afastou quase da minha família. Porque dói, ansiedade machuca. Ansiedade faz nós vermos coisas que não existem. Ansiedade diz que aqui na nossa mente, que não tem mais saída, que não adianta você tentar me alegrar, que eu não vou conseguir ficar alegre, porque ansiedade machuca o meu coração, machuca a minha vida, e isso causa muita dor, irmãos, muita dor. Quantas pessoas passam por ansiedade? Esse sentimento terrível, terrível, terrível. E o terceiro e último sentimento que eu quero falar é aquele sentimento que nós chamamos de trauma, né? Tem pessoas que têm trauma de infância, tem pessoas que têm trauma de casamento. Então são vários fatores que causam o trauma na vida da pessoa, e os traumas também nos machucam. O trauma, ele coloca em nós alguns sulcos, né, difíceis de nós contornarmos. Já que eu falei aí de colocar o pano nos televisores e nos espelhos, porque eu sou antigo, né? Vocês estão lembrados do LP, do disco de vinil? Lembram? Long Play. Ah, irmão Washington não, né, irmão Washington? Tá bom, tá bom. Olha a lição de hoje de manhã, hein? Aquilo ali, quando nós colocávamos na vitrola, a vitrola tinha o quê? Uma agulhazinha. E se você riscasse aquele long play, ou aquele, tinha um pequenininho também, compacto, é da minha época, viu? O compacto. Se você riscasse uma daquelas faixas ali, o que acontecia? O disco ia tocando, mas quando chegava lá naquele arranhão, aí o bracinho, ó, voltava para o início, começava de novo. Chegava no arranhão, ele voltava de novo. Isso quando nós tínhamos uma vitrola boa. Quando a nossa vitrola não era muito boa, que ela não voltava, o bracinho, chegava ali e ficava lepe, daquele lugar. Lembram disso? Não saía dali. Tu tinha que ir lá,
tirar o disco, virar do outro lado. Se o outro lado tivesse todo arranhado, podia jogar o disco fora, que não ia salvar mais nada, né? Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso, irmãos, porque o trauma faz isso com a gente. O trauma, ele coloca esses sucros na nossa vida, que muitas vezes nós temos que retornar, porque nós não passamos dali, nós continuamos ali, e muitas vezes continuamos no mesmo lugar, não conseguimos dar um passo para frente, e quando nós chegamos num determinado lugar, nós temos que voltar, porque o trauma tomou conta da nossa vida, nós não conseguimos esquecer. Mas calma, há solução para isso? Há solução para isso. Agora vem as palavras, né? Falei de sentimentos, agora de palavras. Mas que palavras podem ser essas? Eu costumo dizer, irmãos, o seguinte: se, conforme eu passei por essa ansiedade, por essa síndrome do pânico, se eu passei por aquilo ali, eu tinha que vislumbrar no meio daquilo ali Deus, porque Ele iria me mostrar que, embora eu estivesse passando por aquele momento difícil, Ele nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Lembre-se do café? Lembre-se do ovo? Lembra-se da cenoura? Só ficaram assim depois que passaram por água fervendo. Muitas coisas acontecem na nossa vida, porque Deus quer nos fortalecer. E quando nós passamos por isso, nós podemos ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. Então calma. Eu não sei qual é a situação que nós estamos vivendo. Que tipo de água fervendo é essa? Esse sentimento ruim que está acabando com a nossa vida ou tentando acabar. Mas eu tenho palavras de Deus para você nesta noite. A primeira palavra que eu vejo, está lá, coloca o verso 5 para mim, por favor. Atos 12, eu creio que é o verso 5, se eu não me engano. Isso. Pedro, pois, era o quê? Era o quê? Guardado. Aonde? Na prisão. Olha só a primeira palavra. O que Herodes queria fazer com Pedro? Matá-lo. O que o povo judeu queria fazer com Pedro? Matá-lo. Então Deus falou assim: olha, não é hora, vamos guardar Pedro. E qual é o melhor lugar para guardar Pedro? Na prisão. Vamos tirá-lo do foco, vamos deixar lá na prisão. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo que não importa a situação que nós estamos passando, não importa a dificuldade que nós estamos vivendo, não importa a adversidade que vem sobre nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor nos guarda, mesmo que seja na prisão. O Senhor nos guarda, mesmo que seja no meio de uma ansiedade. O Senhor nos guarda, mesmo que seja no meio de traumas que não foram curados. Deus nos guarda no meio, até mesmo, de um momento de ansiedade. Porque precisamos passar por isso. É a água que está fervendo. É a água que está nos moldando. Porque se Ele permitiu que isso acontecesse conosco, é porque tem um objetivo na nossa vida. Então, a primeira palavra, Deus está te guardando no meio da sua provação. Deus está te guardando no meio da sua adversidade. Deus está te guardando no meio desses sentimentos que eu citei aqui e até outros que poderíamos levar tempo aqui citando cada um deles. Mas Deus, Ele te guarda. Amém? Mas por que será que Deus nos guarda? Ele nos ama, né? E uma coisa muito importante, irmãos, nós não estamos sozinhos. No introito do nosso culto, tanto hoje pela manhã como agora à noite, eu pedi oração por quem? Pela vida do pastor Cláudio. Pela vida do pastor Cláudio. Ou seja, havia uma igreja que estava pronta a orar por Pedro. Há uma igreja pronta para orar por você. Há uma igreja pronta com os joelhos dobrados para colocar você em evidência perante Deus. Então calma, não importa o tamanho da adversidade que você tenha, tu tem um corpo que ora por você.
tem uma musiquinha chata, que é assim. Em cartaz. Eu começo, você continua. Fica aí. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. 5 elefantes incomodam muita gente. 6 elefantes incomodam muito mais. Ok, só que não é assim, né? Assim, incomoda muito mais, não é isso? Tem que cantar 5, 6 vezes, né? Ok, obrigado. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Irmãos, se uma pessoa, incomoda o coração de Deus, em oração, 2 pessoas incomoda muito mais. Se 3 pessoas incomodam o coração de Deus, ou movem o coração de Deus, 4 pessoas incomodam muito mais. Por isso é a igreja que está orando, por isso as coisas acontecem, como aconteceu na vida de Pedro, mas nós vamos chegar lá. Então, sentimentos, medo, ansiedade, trauma, palavra, Deus nos guarda. Deus nos guarda. Palavra, a igreja está orando, mas tem mais, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. 2 coisas. A terceira, bota o 6. Tá. Olha o verso 6. O que nós vemos aqui que como palavra para acalentar o nosso coração? O que nós podemos ver? Para a palavra nos ajudar com os nossos sentimentos, com os nossos momentos difíceis. Aqui diz que Pedro estava guardado. Aqui diz que Pedro tinha uma igreja que orava por ele. Então o que o Pedro fazia? Dormia. Pedro dormia, ou seja, querido, querida, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Pedro dormia. Então era para descansar no Senhor. Veja bem, se você pode resolver uma questão amanhã, por que você não dorme hoje? Se você pode resolver amanhã, então dorme hoje. Se você não pode resolver amanhã, então dorme hoje. Deu para entender? Há coisas que nós precisamos descansar na mão de Deus, mas a pergunta é: o teu coração consegue descansar em Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós habitamos? Amém? Oh glória! O Senhor nos envolve sempre, Ele está conosco, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, eu estou com vocês até você partir desta vida, e quando você partir, não se preocupa não, que aí eu não estarei mais com você, você que estará comigo. Ô bênção! Ô bênção de Deus! Então Pedro dormia. Palavra de Deus para você. Está passando por dificuldades? Está muito difícil mesmo. Só que antes de você dormir, um conselho pastoral aqui, só que antes de você dormir, sabe o que você tem que fazer? Dá uma passadinha lá no trono de Deus, dobra o teu joelho e fala com Ele. Dá uma passadinha no trono de Deus, vai lá, dobra o teu joelho e fala com Ele: Senhor, olha, está me afligindo muito, eu quero dormir, mas está me afligindo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o refrigério, Ele vai falar para você: olha filho, calma, o choro pode até durar a noite toda, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então fica tranquilo, eu estou te guardando no meio desse furacão que você está, eu estou te guardando. Verso 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz da prisão. O que eu vejo? Qual é a palavra do Senhor para nós nesta noite? Dentro dos sentimentos que foram falados, no meio dos sentimentos que nós temos, irmãos, que afeta a nossa vida, que machuca muito cada um de nós, o Senhor sempre tem um refrigério.
É aquele momento que resplandece a luz. É aquele momento quando você não tenta mais resolver por você mesmo. Você deixa que Deus resolva por você. Então, como essa luz resplandeceu ali, essa luz também vai resplandecer na nossa vida, no meio da nossa adversidade, no meio dos nossos sentimentos tão machucados, tão difíceis. Pode ter certeza, porque afinal de contas, nós somos mais do que um café, nós somos mais do que um ovo, nós somos mais do que uma cenoura, nós somos obra das mãos de Deus. Então Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Aí, o anjo, a luz resplandeceu, mas uma outra coisa me chamou muito a atenção, coisa que as pessoas às vezes não fazem. Às vezes as pessoas não fazem. Olha o que nos diz o texto: sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. E o que o anjo fez? O que o anjo fez? Tocou-me, Jesus tocou-me, em paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão ou escravidão. Tanto faz. Ou seja escuridão, ou seja escravidão, o Senhor nos livra. Sabe o que a palavra do Senhor esta noite para nós, qual é? Neste momento, Ele diz assim: filho, calma, a luz resplandeceu para você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu vou fazer toda a diferença na sua vida. Por isso o anjo tocou para dizer: ei, você não está sozinho não, eu estou aqui, eu vim trazer bênção, deixa Jesus te tocar, deixa Jesus falar com você. E depois que o anjo tocou em Pedro, o que Pedro fez para receber a bênção? O que nós temos que fazer? Ação. Pedro se colocou de pé, está ali, Pedro se colocou de pé. Ação. Quando ele se colocou de pé, o que foi que caiu das mãos e dos pés de Pedro? Quando ele se levantou, caiu o quê? Os grilhões que o prendiam aos soldados. Caiu. Não me pergunte como, é poder de Deus. Quando estivermos na glória, pergunta: Senhor, como é que foi aquele milagre? Pode me explicar? O que eu sei é que Pedro estava dormindo, descansando, e um sono pesado, porque mesmo aquele clarão que deu, Pedro não acordou. Pedro só acordou quando o anjo o tocou. Ei, desperta. Pedro levantou para receber a bênção. As pessoas, muitas não querem fazer isso. Muitos não querem a ação de fazer alguma coisa, já querem as coisas prontas para ele. Não quer fazer, quer receber. Infelizmente, soube agora, à noite, R.R. Soares foi internado. Vocês sabiam? Por Covid? Foi internado. Só que aí eu fiquei pensando: ué, ele estava oferecendo água que curava até Covid. Ele esqueceu de beber essa água. Pensei dessa forma. Porque nós temos que nos proteger. Nós temos que colocar a nossa máscara, nós temos que estar com distanciamento, nós precisamos lavar a nossa mão, precisamos tomar os nossos cuidados. Mas muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Sabe por que não querem o Deus da bênção? Estou terminando. Olha a última palavra que eu quero dar. O que o anjo falou com Pedro? O que foi que o anjo falou com Pedro? Cinge-te, coloque a tua capa e siga-me. Quero terminar aqui. Quantas pessoas recebem a bênção de Deus, mas não querem seguir a Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos, que já sentaram no banco desta igreja, deste templo aqui no templo, que receberam a bênção, mas não deram continuidade, saíram. Quantas pessoas? N pessoas.
recebeu a bênção. Pedro, tu está livre. Agora me segue. Agora me segue. Meu irmão, agora você está livre da sua ansiedade. Siga Jesus. Meu amado, você agora está livre do medo. Siga Jesus. Meu querido, você agora está curado dos teus traumas. Siga Jesus. Mas eu não quero. Vai voltar tudo de novo. E às vezes da pior forma. Não é praga não, que crente não joga praga não. É bíblico isso. É bíblico. Então, irmãos, esta noite, é isso que eu queria passar para vocês. Sentimentos e palavras. Se você estiver passando por alguma adversidade, alguns sentimentos terríveis como este que eu acabei de falar, ou outros, né? N's, Y's, sentimentos que você passa, mas a palavra do Senhor, ela sempre tem um alívio para a sua alma, ela sempre tem um alívio para a sua causa, ela sempre tem um alívio para a sua água fervendo. E se você passou por isso, foi porque Deus permitiu que você tivesse passado ou esteja ainda passando. Glorifique a Deus no meio da sua dificuldade. Veja Deus no meio da sua dificuldade e saiba que Ele quer o melhor para você, porque você é obra das suas dadivosas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós e que a graça do Senhor a cada dia possa estar nos envolvendo. Amém? Glória a Jesus. Daquele que nunca me Deus deixou. Glória ao teu nome, Senhor. Seu amor perfeito Deus Santo, eu não sei quantos esta noite aqui estão passando por alguma adversidade. Eu não sei quais são os sentimentos que estão tomando conta do seu coração, mas eu te rogo esta noite, ó meu Deus, assim como caíram as amarras de Pedro, que caia por terra toda a enfermidade, todo sentimento negativo, e que tua graça repouse na vida de cada um. Aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Jesus. Em teus braços é o meu Senhor da glória. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só um minuto. Eu sei que talvez você conheça alguém, ou você esteja passando por um momento difícil. Vou pedir a você agora, uns 30 segundinhos, 1 minuto mais ou menos, 60 segundos. Você feche os seus olhos aí onde você estiver, aqui no templo. Coloque essa pessoa, ou coloque a sua vida no altar de Deus. Coloque esse sentimento, seja ele qual for, as enfermidades que forem, as adversidades que foram, coloque agora no altar de Deus. Deus quer que você saia daqui desta noite, e que você que está ao alcance da nossa voz, através daí da telinha, de um celular ou de um televisor, que você receba a bênção e a cura nesta hora. Vamos orar. Amém, amém, amém. Ô Senhor, Tu és o nosso descanso.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, quinta-feira, das 18 às 18h30, reunião das Déboras. Das 18h30 às 19h30, reunião da MCM. E das 19h30 às 20h30, reunião dos jovens, quinta-feira. Aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão colocar no gasofilácio ao sair do templo. E eu queria convidar aqueles que fizeram aniversário no mês de maio e no início agora de junho, que viessem aqui à frente para mim poder estar orando, né? Agradecendo a Deus por essas vidas. E assim estaremos encerrando. Irmã Eliana fez aniversário agora recente, nosso irmão Alex, eu também, nossa irmã Rebeca, pode vir. Aniversário de casamento também, conta. 3 anos. 3. Eu estou com 44, vocês vão chegar lá, como eu vou pegar Maciel também. 57 anos de casado dele, eu vou chegar lá. Vamos colocar de pé, irmãos. Irmão Marcelo, meu amado, venha orar por nós todos aqui. E logo depois, com oração silenciosa, nós estamos encerrados. Que Deus continue a nos abençoar. Irmão Marcelo. Pai, nós te louvamos, Senhor. Como é bom estar na sua presença. Mas neste momento eu peço, meu Pai, a cada aniversariante, estar aqui hoje é glória, Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, a cada aniversariante que completa, meu Pai, mais um ano, meu Pai, de vida, Senhor. E isso, meu Pai, nos dias de hoje, Senhor, é privilégio, Senhor. Então, meu Pai, abençoa, meu Pai, a sua vida, a sua família, meu Pai. Proteja a tua igreja, Senhor, meu Pai, desse vírus que tem assolado o nosso mundo, Senhor. Que o Senhor venha estar protegendo a nossa família, Senhor. Meu Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. E obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É momento de agradecer, meu Pai, neste momento, Senhor. De estarmos aqui, meu Pai, na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos. Entregamos a cada aniversariante, Senhor. Que o Senhor venha dar muitos e muitos anos de vida, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha realizar, meu Pai, os desejos de cada coração, Senhor, diante da tua presença. Muito obrigado, pois nós entregamos tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, amados, coração silenciosa, estamos encerrados.